Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Que bom, graças a Deus. Muito bom estar com vocês e poder servir dentro daquilo que o Senhor está fazendo. Muito honrado com o convite do Ismael e de todo o time, obrigado mesmo. Já tive um tempo gostoso com o Humberto e a Kelly, já viramos amigos, já vou visitar eles lá na Flórida, logo logo. Queridos, eu me chamo Leandro Vieira, sou de Curitiba, no Paraná, sou casado com a Franciele há quase 14 anos, sou pai do Benjamin, que tem 6 aninhos, sou pastor na Família dos que Creem, em Curitiba. Servimos numa rede apostólica chamada Pacto Nacional. É uma rede de relacionamento de igrejas por mais de 12 estados do Brasil. E o nosso intuito é capacitar e preparar a igreja para o mais poderoso derramar do Espírito de toda a história. Amém? A expectativa do nosso coração, de acordo com as Escrituras e com todas as palavras proféticas, é que nós estamos às portas do mais poderoso derramar de Deus. Aquilo que a história ainda não viu, você acredita nisso? E nós estamos engajados nessa causa, não meramente uma frase de efeito, mas eu estou dando a minha vida por isso. Minha segunda vez que eu estou aqui na cidade, estou bem feliz. Quem aqui conhece Curitiba? Quem já foi em Curitiba? Ai, que legal, beleza. Gente, quem aqui já foi na Europa? Levanta a mão, Europa. Tá. Quem não foi, mas gostaria de ir na Europa? Levanta a mão. Ai, que bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, vai em Curitiba, que é mais perto, mais barato e é a mesma coisa, aleluia, glória a Deus. O pessoal diz que a gente lá em Curitiba é meio metido, não sei porquê, acho que o missionário Humberto pode testificar, né? Queridos, eu trouxe um material, antes de iniciarmos com as Escrituras, 12 anos ensinando o tema propósito eterno. Ou seja, o tema central das Escrituras. Surgiu nosso primeiro filho, nosso time, uma equipe de mestres, compilou o que temos ensinado e saiu Cosmovisão Profética, um olhar a partir do propósito eterno. Qual é a nossa intenção com esse material? Te ajudar a entender duas coisas fundamentais. A primeira é, qual é o plano de Deus? A segunda é, como você pode fazer parte desse plano eterno e glorioso? Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Deixa eu falar para vocês, infelizmente eu já vou começar por aqui. Nós vamos ir fundo nas Escrituras à medida que o Espírito Santo nos permita. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, é muito bom que tenhamos essa fome por Deus. É muito bom gastarmos tempo levantando canções ao Senhor, isso é parte do nosso serviço sacerdotal ao Senhor. Mas eu tenho orado por uma geração que seja mais diligente. O que eu quero dizer? A mesma intensidade que nós temos na música, ou a mesma disposição, Ismael, que temos para preparar conferência, que tenhamos para ir fundo no conhecimento de Deus. Quem está me entendendo? Querido, presta atenção. Se a sua mente não for renovada pelo conhecimento da vontade de Deus expressada na sua palavra, você nunca vai experimentar níveis mais profundos da vontade de Deus. E eu sou um cara daqueles que Deus levanta. Não diga glória a Deus pelo que eu vou dizer agora, tá bom? Porque aí eu vou te repreender. Não diz glória a Deus. Eu estudei só até a 6ª série. Eu perdi meu pai muito cedo. E eu perdi a minha adolescência na drogadição. Então em 2001 eu fui achado pelo Senhor. São só 17 aninhos andando com Jesus. Eu não tive oportunidade de fazer um seminário teológico. É isso que eu não quero que você diga glória a Deus. Se Deus fala com um cara igual eu, Ele fala com qualquer pessoa que de fato queira ouvir. Quem está me entendendo? Então nós precisamos aprender a investir no crescimento e desenvolvimento do nosso homem interior. Se você não investir no desenvolvimento do seu homem interior, ninguém fará isso por você. E passa por gastarmos tempo com as Escrituras e com boas literaturas. Esse material é fruto
de 12 anos ensinando um tema. Eu acho que a gente já tem alguma coisa para dizer. É pouquíssimo pelo grupo de pessoas que tem aqui, são alguns 20 e poucos lá fora, mas como eu quero ver uma geração diligente. Então vá fundo, ok? Leandro, eu tenho dificuldade para entender. Não é dificuldade que você tem para entender, é preguiça mesmo. Porque quando Deus usa um cara igual eu, você fica sem desculpa. Não é para você dar glória a Deus, porque eu não sou um exemplo. Eu sou pai. Dias atrás eu falei isso e alguém disse glória a Deus. Eu disse glória a Deus, porque não foi você. Porque eu tenho um filho de 6 anos que está na primeira série. E eu tenho instruído o Benjamin a estudar, e ele vai estudar, se o Senhor permitir, tudo que eu não estudei. E não é legal dizer que você perdeu a sua vida na droga e agora Deus fala com você. Eu não sou um exemplo, mas eu sou um desafio. Amém? Então, eu realmente tenho orado por uma geração que queira conhecer a vontade de Deus. E por isso surgiu esse material. Nunca quis escrever um livro, não me acho capaz de fazer, mas até que eu entendi que a mensagem vai mais longe do que eu. Minha amiga está aqui, esposa do Flávio Carioca, o 9 do Cuiabá. Ele está comendo esse material, está pregando o evangelho, são meus amigos. Então realmente ficou muito bom. Esse aqui é minha semente para o Ismael. Aqui, esse é seu. Não, você está com dedicatória e tudo. Tá bom? Então lá na saída você vai ter na lojinha lá. Vocês estão felizes ainda, amém? Glória a Deus, irmão. Eu tenho por costume sempre semear na vida do pastor local, mas aqui tem muitos pastores, né? Então os irmãos me perdoam que não. E esse material também serve para manutenção dos missionários engajados na nossa igreja local. Metade de todo esse recurso vai para manter eles e a outra metade para manter a minha casa. Mas graças a Deus, eu não preciso vender livro para viver. Eu estou muitos anos dando a minha vida para Jesus e quem me mantém é Jesus. Mas vou te falar, tem coisa boa ali, tá bom? Queridos, então, eu amo esse tema, Ruiós, eu amo esse tema. Eu penso que tanto o Ismael quanto o Henrique já têm trabalhado esse tema. Eu vou partir do pressuposto que vocês já têm um entendimento geral e vou começar a construir um entendimento na expectativa que o Espírito Santo me ajude a comunicar com vocês algumas verdades. Então, queridos, eu não sei se a gente tem as escrituras para projetar lá, vocês têm costume de fazer isso? Então, que versão você tem aí? Tá bom, a Almeida tá bom. Não, eu quero a Almeida mesmo, a Bíblia da minha cabeça é Almeida também. Gente, vamos lá, Efésios capítulo 1, então, por favor. Efésios capítulo 1. Embora projeta ali, eu gosto de ler aqui, mas falta um pouco de espaço aqui, né? Desse jeito aqui eu não vou conseguir, deixa eu me achar. Não dá para virar minhas folhas aqui. Abra a escritura em Efésios capítulo 1. Eu vou achar um jeito aqui, irmão. Ainda não achei, mas vou achar. Não dá para tirar. O inimigo está tentando me envergonhar, mas não vai conseguir, irmão. Fica tranquilo. Aí, ó, pronto. Se cair no chão, tá velho, aí os irmãos se juntam e ofertam um novo para mim, aleluia, glória a Deus, amém, amém, irmão, aí que eu vou derrubar esse negócio aqui, irmão, é muita coisa que a gente tem hoje em dia, né, celular, coisa nada. Gente, Efésios capítulo 1, eu quero especificamente o versículo 16 em diante. Eu gostei dessa coisa, hein, olha, tem uma televisão ali, eu estava até naquela televisão ali, não sei se vocês viram, você viu? Como meus amigos vão vir aqui, vocês ainda vão receber o Samuca e a Fabiola, né? Que são duas doçuras de Jesus, vão encorajar vocês. Eu tenho plena convicção, Samuel e Fabiola têm sempre uma palavra pastoral. E vocês vão ter aquele que eu chamo de o favor de Deus, o Joãozinho, né? Para botar fogo em vocês e para fazer a galera dançar no reteté aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou gastar meu tempo ensinando. Olha só, o que é isso, varão?
Meu Deus do céu, mas não sei se... Eu acho que piorou. Você não leva mal não, porque eu gosto desse espaço aqui. Eu não sei andar de skate. Valeu a tentativa. Agora, irmão, isso aí tem bastante na bola de neve. Meus amigos, né, do bola usam essas coisas. Gente, então, eu quero gastar um tempo com as escrituras. Nós vamos orar, nós vamos esperar em Deus, tudo isso. Mas eu estou muito mais interessado que sua mente seja renovada do que você sinta um arrepio ou alguma coisa parecida. Ou até mesmo que lágrimas corram pelos seus olhos. Eu acredito que talvez, por algumas verdades da Escritura e pela operação do Espírito de Deus, talvez você sinta-se quebrantado e tenha desejo de chorar. Fica livre para fazer isso, tá bom? Se você quiser. Mas eu estou bem pouco preocupado com isso. Por quê? Porque eu tenho visto o mover de Deus por todos os anos da minha caminhada. E eu sou um perseguidor de avivamento. E por muitas vezes eu achei que o avivamento era muitas coisas. E hoje basicamente eu quero falar sobre isso. Sobre uma geração avivada. Mas eu também percebo que a nossa manifestação não significa basicamente nada. Sabe quando você vem numa reunião, numa conferência como essa, a expectativa é até um problema. Ela te atrapalha um pouco, porque como o pastor estava orando aqui, falando, você fica na expectativa do cara que vai vir, da pessoa que vai pregar e da música, e a gente acaba esquecendo um pouquinho de Jesus e fica ruim. Então, por favor, coloque sua expectativa no Senhor, tá bom? E preste atenção, tá bom? E preste atenção em algo. Nós de fato precisamos que os nossos olhos sejam iluminados. Então a gente vai começar por aqui. Efésios capítulo 1, verso 16, a Escritura diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Verso 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja... Leiam todos para mim as próximas 4 palavras. A esperança da nossa vocação. Eu posso orar? Vocês oraram por mim, eu quero orar por vocês agora. Feche os seus olhos. Pai, te damos graças por esse tempo singular e especial. Pedimos pelo seu espírito de sabedoria e de revelação nessa noite. Senhor, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Não apenas uma conferência, não apenas mais uma palavra legal ou até mesmo bíblica, mas algo que afete o nosso homem interior e nos transforme de dentro para fora. Pai, que nenhuma palavra se perca, Senhor. Eu quero abençoar todos os seus filhos e filhas que estão aqui, Senhor. Eu quero pedir que você caia sobre eles com espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, nós abençoamos todos os que invocam o seu nome em Cuiabá. Não apenas os que estão aqui, mas todos aqueles que invocam o seu nome sejam edificados pelo liberar do seu espírito. Oramos em seu precioso nome. Amém? Gente, o meu tangedor está comigo aí, mete um pad aí, deixa Jesus te usar, irmão. Aleluia. Presta atenção numa coisa. Paulo tem uma oração específica pelos santos que estavam em Éfeso, e boa parte do que eu vou trabalhar aqui você vai encontrar no material. E ele diz ser uma oração incessante. Essa é uma coisa importante para a gente colocar alguns fundamentos. Eu vou fazer uma introdução, tentar organizar o que eu vou falar, mas eu quero que você perceba isso. Paulo tem uma oração incessante pelos santos que estavam em Éfeso. Em Lucas 18, você só vai projetar os textos que eu pedi, que eu vou falar muito, você não vai... Lucas 18, Jesus conta aquela parábola sobre a viúva que pleiteava uma causa diante de um juiz iníquo. Quem lembra dessa parábola? Levanta a mão aí. Então, o que Jesus está ensinando? O texto diz... Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, ou continuamente, ou incessantemente, e nunca esmorecer. Mas o que ele está explicando naquela parábola? Não só a constância na oração, como ele está explicando quanto tempo você pode orar pela mesma coisa.
A viúva estava pleiteando uma única coisa. Quando Paulo ora pelos santos de Éfeso, ele está dizendo: eu tenho uma oração por vocês. E graças a Deus, Paulo escrevia suas orações. E você tem muito ensino da vontade de Deus nas orações apostólicas que o Novo Testamento traz para nós. Então preste atenção comigo. Paulo está orando de forma incessante. Qual é a oração? Ele está pedindo que eles recebam espírito de sabedoria e de revelação, e tenham pleno conhecimento de quem Deus é. Então no verso 18 ele diz: a fim de que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, e vocês compreendam qual seja a esperança da vossa vocação. Diz comigo de novo: esperança da minha vocação. Então a gente está falando de filhos maduros, de Romanos 8,19, de criação clamando, de chamamento. Isso é fundamental. Agora, hoje eu quero falar sobre a natureza da igreja. Eu vou pincelar alguma coisa sobre a vocação da igreja, mas nós sempre queremos compreender a vocação da igreja, ou seja, a sua vocação, a minha vocação. Nós somos a igreja do Cristo, mas precisamos primeiro compreender a nossa natureza. Por quê? Vou ficar repetindo várias vezes algumas coisas intencionalmente. A oração de Paulo é uma só: que eles compreendam não a vocação, não o chamado em si, mas a esperança para a qual foram chamados. Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor, gente, nesses anos caminhando com Jesus, é que a falta da clareza da esperança é o resultado de não compreendermos o chamado e de não termos combustível suficiente para concluirmos a vocação. A gente fala que deseja uma coisa, mas não consegue permanecer nela. Então preste atenção. Há um texto em Lucas capítulo 15. Pode abrir esse para nós, por favor. Não, Lucas 14, 15. É uma parábola conhecida, eu quero olhar com vocês. Fica tranquilo, no começo parece que você não está entendendo nada, mas nem eu estou entendendo, então fica tranquilo. Jesus está ensinando, brincadeira, tá? Jesus está ensinando, e alguém diz assim, tão impactado com o ensino de Jesus, o cara diz assim, ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer. Vamos todos juntos, vamos lá, bem-aventurado o que comer. Vamos combinar uma coisa, quando eu paro, vocês leem o que está escrito, amém? Eu gosto dessa didática, é melhor para você fixar. Então, Jesus está ensinando, e o cara diz: cara, bem-aventurado é quem comer pão no reino de Deus, bem-aventurado é quem come essa comida, tem acesso a isso. Aí Jesus conta uma parábola, olha o que ele diz, 16. Porém ali você já sabe que vai vir ensino. O cara diz: bem-aventurado é quem come. A escritura diz: porém, mas, entretanto, todavia, em contrapartida, ele lhes disse, ou seja, Jesus: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Vamos lá. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo. Presta atenção, o judeu trabalhava e trabalha, a cultura judaica não desperdiça alimento, né? Essa é uma coisa que o mundo ocidental tem que aprender, o Brasil principalmente. Então, quando tinha uma ceia, funcionava mais ou menos como os nossos casamentos. Você convida a pessoa, ela confirma a presença, e você faz comida para o número de pessoas que disse que iria, ok? Então todo mundo recebeu o convite, foi chamado e falou: ok, eu vou. Aí, verso 18. E todos a uma começaram a excusar-se, a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, uma propriedade, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, ou seja, um instrumento de trabalho, uma ferramenta de trabalho. O primeiro comprou uma propriedade, o outro estava envolvido com o trabalho.
e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. 20. E o outro disse: casei, e portanto não posso ir. Escuta, todo mundo ri nessa parte. Eu sou parte de uma geração que no ano de 2001 enchia conferências como essa. O que vocês estão vendo acontecer no Brasil já aconteceu. Bom, sempre está acontecendo de estações em estações. Mas eu sou parte do último mover de Deus no Brasil, quando Deus usou homens de Deus poderosíssimos. O meu preferido deles, eu acho que pouquíssimas pessoas aqui talvez vão conhecer. É um profeta americano que partiu para o Senhor há 2 anos atrás, chamado Gregory McNutt. Alguém sabe de quem eu estou falando? Pouquíssimas pessoas, uma pena, porque a maioria de nós só está aqui porque esse cara deu a sua vida pelo Brasil. Ele e tantos outros, e participávamos de conferências como essa, e cara, Deus tocava profundamente, jovens eram habilitados para a vocação e para o chamado, e todo mundo dizia sim, eu quero, eu vou. E a África era uma coisa engraçada, porque todo mundo que ia para a missão ia para a África. Ah, eu vou ser missionário aonde? Na África, né? Aquela coisa bem romântica. Quem é dessa época aí, sacode a mão aí e diz sim. Aquela coisa bem romântica. E aí, ao longo dos anos eu fui percebendo que aqueles jovens dos quais eu fazia parte foram ficando pelo caminho. Esse texto diz que o cara disse: bem-aventurado é quem comer pão na mesa do reino de Deus. E Jesus disse: não, vou te explicar. Um certo homem, ou o pai, deu uma ceia e convidou a muitos. Jesus já disse outra feita: muitos são. Ok, me ajuda para a gente ir rápido. Muitos são chamados. Ele chamou a muitos. E eles falaram: sim, nós queremos comer dessa comida, nós queremos sentar nessa mesa. Mas o tempo passou, e a Escritura diz que quando chegou a hora da ceia, ele mandou o seu servo chamar os convidados. E o primeiro disse: olha, eu comprei uma casa, agora eu estou envolvido com isso, eu peço que você me tenha por desculpado. O outro disse: olha, eu estou trabalhando bastante agora, e eu estou tendo sucesso profissional, poxa, você pode me deixar fora disso? E o outro disse: sabe o que é? É que eu casei. Agora eu pergunto para vocês: é pecado comprar uma casa, trabalhar e se casar? Sim ou não? Depende. Olha, Leandro, meu Deus, já pensaram agora, corta o microfone que ele é herege. Não, calma, fica calmo. Olha para mim, vai acabar tudo bem, aleluia. Você sabe o que é pecado? A palavra original para pecado no grego significa errar o alvo. Sabe o que é o pecado? O pecado não é uma coisa que você faz. O pecado é quando você erra o alvo. Paulo disse: eu prossigo para o... Mas ele mesmo disse ser pecador. Em Romanos 7 ele diz: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não desejo fazer, esse eu... Sabe o que é pecado? Pecado é qualquer coisa que te faça errar o alvo. Agora, ninguém aqui vai admitir ter pecados cabeludos, né? Eu não estou falando sobre aquele pecado cabeludo que a gente acha que é mais pecado do que o outro. Eu estou falando o que Paulo disse a Timóteo, quando escreveu a seu discípulo em Éfeso. Ele disse: Timóteo, nenhum soldado se envolve com as coisas dessa terra, porque ele deseja agradar aquele que o alistou. Presta atenção, querido. Sabe o que aconteceu com eles? Algo roubou a fome deles. Bem-aventurado é quem comer pão. Jesus disse: não, bem-aventurado não é quem come. Bem-aventurado é quem tem fome suficiente até aquele dia. Olha para mim. Quanto tempo a sua fome por Deus dura? Uma conferência? Quanto tempo o que Deus vai fazer aqui nesse fim de semana vai durar?
Até o outro domingo. Legal, que bom. Gritou, chorou, esperneou, ranho e ramela. Incrível. Vai durar quanto tempo? Ei, tem alguém comigo aqui? Sabe uma coisa? Aqui é uma Assembleia de Deus, não é? É? Ah, bom. Porque tem uma coisa que eu estou percebendo. Quando a mensagem ela é meio dura, o povo fica tradicional. Não dá glória, não dá aleluia, não tem aviãozinho. Mas quando é bênção, conquista, vitória financeira, aí explode em louvor. Aqui é uma Assembleia de Deus, gente, eu estou no lugar certo. Minha esposa falou, vou ligar para a Fran. Ela jurou que eu pregaria numa Assembleia de Deus. Olha para mim, sabe qual é o problema? O problema não são aquelas coisas em si. O pecado não é a coisa em si. O pecado é qualquer coisa que te roube a fome pelo reino de Deus. E muitas vezes você tem uma fome sincera, mas aí você, cara, começa a ter um bom trabalho, e é bíblico trabalhar, e é bom fazer isso, amém? Quem não trabalha que não coma, diz Paulo aos Tessalonicenses. Mas aí você se envolve na compra de uma casa e, cara, eu espero que você compre a sua casa própria. Só que aí pessoas entram no ministério, Minha Casa Minha Vida. Só vive para aquilo. E tem pessoas que se casam, e não é bom que o homem esteja sozinho. Mas o seu casamento vai te levar a cumprir o propósito ou vai te roubar do propósito? Quem está me entendendo aqui? Sabe por quê? Porque nós somos intensos, porém inconstantes. Oh, Deus! Aleluia! A intensidade no louvor. Super Gêmeos ativar. É uma coisa linda. Sabe qual é o problema? Segunda-feira você já não tem mais tanta fome e paixão, porque não tem um tecladista, ou um time de música incrível como esse aqui, ou um pregador que você acha legal. É bom que sejamos intensos, melhor ainda é sermos constantes. Não estava aplaudindo você não, né? É, essa boa palavra para esse irmão do meu lado aqui, hein? É, isso! Meu amigo Douglas de Jesus Cop, quem conhece? Nossos amigos, a gente tem servido ao Brasil junto. Douglas falou que disparou um e-mail. São milhões de pessoas nas redes sociais ouvindo o Jesus Cop, né? Fazendo a pergunta, qual é seu principal problema? Sabe qual foi a resposta? Inconstância. Eu quero Jesus. Olha para mim, eu não vim aqui hoje desanimar você, não, eu vim te encorajar. No final isso vai ficar legal, tá bom? Fica tranquilo. Só que presta atenção. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Vou falar de novo que eu acho que você não entendeu. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. É tão gostoso uma conferência, e elas são importantes, por quê? Porque conferência é o ato de conferir. A gente está aqui para conferir o quê? Como nos tornar filhos maduros. Fala em português mesmo, irmão. Sabe nem português, quer falar grego? Então a primeira coisa que a gente tem que lidar com a inconstância.
Nós precisamos compreender algumas verdades, e eu quero que você entenda isso. Outra coisa que a gente está tendo que lidar na nossa geração é com o desejo desenfreado por influência. Digital influencer. 20 seguidores. A coisa mais legal que eu acho no Instagram é quando eu vejo uma conta assim, fulano de tal oficial, tem 300 pessoas seguindo. Eu digo, por quê? Alguém vai fazer uma conta fake sua? É. Ou você sabe, dias atrás alguém me mandou um recado no Instagram, na verdade isso acontece toda hora, mas o rapaz me mandou um recado e falou, Leandro, cara, eu estou te ouvindo e você está sendo alguém que Jesus está usando para me encorajar e aleluia, glória a Deus. Eu falei, que bom, para a glória de Cristo, para a edificação da sua igreja. Esse é meu papo, irmão. E o que está acontecendo? Está ficando mais escuro aqui ou não? Baixou a luz aqui ou não? O inimigo está tentando? Está ruim para vocês olharem, é isso? Alguém reclamou? Não. É que vocês estão todo bonitinho com isso, que eu ia pedir para ligar essas luzes aí. Dá ou vai estragar muito o layout de vocês? Dá, então liga funciona essas lâmpadas brancas aí? Liga isso aí, gente. Depois a gente baixa a luz, tira a fotinha amarelada e tal, tranquilo. Mas eu quero... Tá bom, então tá bom. Olha, agora as luzes estão em mim. Então, gente, onde é que eu estava indo agora? Me perdi. Isso. Aí ele disse, então nós fundamos um ministério. E ele estava tipo assim, puxando meu saco, né? Por causa que eu te ouvi. Ah, que legal. E a gente fundou um ministério e agora nós estamos nas ruas. Eu disse, que legal. E ele disse, tem mais? Eu digo, o quê? Nós fizemos até um perfil no Instagram. Eu disse, E ele disse, tem mais, pastor Leandro? Eu disse, o quê? Você poderia nos seguir? Eu disse, não. E aí você pode perguntar, que cara chato. Não, eu queria ensinar algo para ele. Eu disse, querido, que diferença faz para você eu te seguir ou você ter ou não seguidores no Instagram? A vida online não é de verdade. Ter seguidores e curtidas no Instagram, no Facebook é tão valioso quanto ganhar o dinheirinho do banco imobiliário. É de mentirinha. Não vale nada. Ouçam-me, por favor, escute. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo influência sem consistência. E a consistência é mais poderosa do que a influência. Preocupe-se em construir uma vida com Deus. Porque hoje está, cara, você sabe do que eu estou falando. A gente está lidando com essas coisas. E se nós queremos alcançar a estatura de homem perfeito, a gente precisa lidar com as questões da nossa alma ainda. E essas são questões de rejeição e de aceitação. Quem está me entendendo aqui, diga assim. Eu já fui assim. Eu já fui assim. Mas eu vou te falar, o caminho não é esse aí. Não significa nada. Nada. A rede social não significa nada. É um mundo de mentira. É um jeito de a gente ver amigos e compartilhar talvez o evangelho também. Só isso. Para de medir a influência de alguém. Deus não mede a influência pelo seu alcance na mídia social. Deus mede a influência pelo quanto de consistência você tem e o quanto a sua vida impacta quem passa próximo a você. Amém? Então, isto posto, eu quero que entendamos uma coisa. Na oração de Paulo, a oração era por conhecimento da esperança. Põe de novo Efésios 1:18, por favor, meu bro. Como é que você chama, mano? Éder. Por favor.
tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a... Presta atenção, vou repetir. Paulo está interessado em que os irmãos em Éfeso, e essa é uma verdade que se estende a nós, compreendessem a esperança, a razão, o motivo, o objetivo pelo qual eles receberam uma vocação. A vocação, o chamado, não é um fim em si mesmo. A esperança é. Então preste atenção. A vocação da igreja está mais relacionada àquilo que precisamos nos tornar do que aquilo que precisamos fazer. Agora, a falta de compreensão da esperança é que nos leva a um ativismo sem significado. Deixa eu tentar te explicar algumas coisas antes de a gente caminhar um pouco mais. Quando a gente fala de chamado, prontamente nós pensamos em algo a fazer para o Senhor. Mas chamado é aquilo que nós precisamos nos tornar. Quem está comigo, sacode a mão aí e diz sim. Presta atenção nisso. Muitas vezes nós estamos... Eu vou ter que falar algumas coisas aqui, mas fica muito chateado comigo, não. Eu até queria ser amigo de vocês, eu até quero. Uma oração que a gente faz para Deus que me soa muito estranho é a seguinte: Deus me usa. Você já pensou se você vai começar uma relação com alguém e esse alguém diz assim: cara, eu quero me relacionar com você para te usar? Faz sentido isso, gente? Faz sentido? Imagina se eu chego para o Ismael e digo: Ismael, eu quero ser teu amigo, porque eu quero te usar. Eu quero que você abra umas agendas para mim, consiga uns contatos para me empregar. Faz sentido isso? Quem começa uma relação sabendo que vai ser usado? Por que você pensa que Deus é assim? Por que a gente pensa que Deus deseja relacionar conosco para nos usar? Não, o objetivo é a relação, porque na relação nós estamos nos tornando semelhantes a Ele. Então eu preciso compreender, vou repetir, a sua vocação, o seu chamado, a sua missão está mais atrelado àquilo que você precisa se tornar para Deus do que aquilo que você precisa fazer para Ele. Por quê? Porque Deus não está precisando de ajuda. Vou te falar. Eu sou pai de um carinha de 3 anos, de 6 anos. É que eu estou pensando aqui em Gênesis 3. Ó, isso é um pregador zoado, que fica anotando as coisas na hora da palavra. É que vai vindo, né? Mas vamos. As muitas línguas me fazem delirar, irmão. Sofro de um problema. Não sei por onde começar. Eu não sei por onde desenvolver. Eu só sei onde eu vou chegar sempre. Porque a mensagem não muda nunca. Ela só aumenta. Então deixa Jesus ministrar seu coração aí, amém? Que o meu aqui já está trabalhando. Presta atenção, meu filhote tem 6 anos. Está filmando isso? Online? Online? Amor, se ele estiver assistindo, sai da sala. Ele tem 6 anos, o Benjamin. Meu filho é incrível, meu filho é diferente, meu filho, eu sei, o seu filho é legal, nada comparado ao meu. Mas eu sei, gente, eu sei que é difícil admitir, dói, machuca, mas a verdade precisa ser pregada, né? Quando você pregar, você defende suas crias, tá bom? Então, meu filho, eu gosto muito das coisas muito bem organizadas. Tanto o carro, quanto meus livros, quanto... Eu sou assim, bem... Mano, eu faço coisas que você duvida. Eu não saio do hotel sem arrumar o quarto inteiro. Sério, estou te falando. Eu não consigo. As pessoas dizem que eu tenho toque. Mas eu rejeito isso em nome de Jesus. Porque eu sou daquele que Deus é limpinho e o céu é organizado. Aleluia. Tem tudo certinho. Tô brincando, minha esposa é que sofre com isso. Não é fácil viver com um cara igual eu.
Aí lá vai eu arrumar o meu livro ou limpar o carro. Aí o Ben fala, pai, posso fazer com você? Eu penso, deu ruim. Sabe por quê? Porque ele pensa que vai me ajudar, mas na verdade ele vai duplicar o meu trabalho. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração, irmão. Ele jura que vai me ajudar. Ai, Deus, eu ia acabar isso em 30 minutos, vai virar 2 horas. Aí lá vai ele, pai, você me dá um pano molhado que eu vou limpar o pneu. Eu falo, socorro. Aí ele vai, tá bom? Aí eu falo, tá lindo, filho. Olha, você é incrível. Sabe o que o trabalho dele gera para mim? Mais trabalho. Mas por que eu chamo ele para fazer algo comigo? Primeiro, pela relação. E segundo, porque embora ele não me ajuda, me atrapalha. Não conta isso para ele, tá? Enquanto ele está comigo trabalhando, ele está desenvolvendo uma consciência da minha vontade acerca daquilo. Está entendendo, irmão? Então, enquanto eu não compreender que o chamado fala do que eu preciso me tornar e do conhecimento da vontade daquele que me chamou, eu vou só atrapalhar. Não precisa abrir, Éder, mas em Lucas 10, 38 ao 42, Jesus chega em Betânia, na casa das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, você conhece o texto. Então Jesus chega lá, cansado da jornada, ele senta-se e Maria aqueda-se aos seus pés e fica ali contemplando o Senhor e ouvindo suas santas palavras, cara. E Marta vai fazer o quê? O melhor para Jesus. O melhor para Jesus. Aí lá vai a Marta. Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor para Deus. Aí Marta meteu uma camisa de vereador. Nossa, tenso, né? Cabelo cheio de coentro, mexendo a panela. Com um pé ela está esfregando o chão da cozinha e com a outra mão ela está tirando pó. Para Jesus. Aí de repente ela se estressa, cansa, se fadiga, fica perturbada. E ela fica perturbada com a irmã dela. Ela chega, Jesus, você não está vendo que essa coisa não me ajuda? Eu estou estressada, com o cabelo cheio de coentro e é para você. Aí Jesus diz assim, Marta, Marta, é como quando sua mãe te chama pelo nome inteiro. Nunca na história do mundo é uma coisa boa, não é. Se sua mãe te chamar pelo nome inteiro, acabou, deu ruim. Já confessa tudo. Aí ele olha para Marta e diz assim, Marta, Marta. Gente, olha para mim, presta atenção. Ele diz, eu não estou procurando uma empregada doméstica. Eu estou procurando uma esposa. Não é sobre fazer um monte de coisas para mim. É sobre se tornar uma comigo. Não sei se a gente entende, porque eu acho que a gente pensa que Jesus quer uma empregada doméstica. Quem está me entendendo, irmão? Então, agora eu vou te explicar algo fundamental. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Presta atenção. Vou ter que correr. Em algum momento eu vou pedir mais 5 minutos, tá bom, gente? Já fica esperto. Fica preparado para isso aí. Gente, tem um princípio em teologia, eu não sei, não estudei teologia, mas os teólogos, né? É uma benção. Eu leio os livros deles, mas ninguém nunca me ensinou essas coisas. E um princípio de teologia é chamado de princípio de primeira menção. Quem já ouviu falar disso aí? Levanta a mão. Bom, várias pessoas, inclusive a minha amiga, quer dizer, só ela. Presta atenção.
que é o princípio de primeira menção? É a ideia de que quando eu quero interpretar uma palavra, um termo, conhecer o significado, eu preciso encontrar a primeira vez que ele é mencionado. Quem está comigo, diga sim. Então, eu quero entender o que é chamado, para a gente desenvolver a mensagem. Eu vou acabar a introdução e vou começar a pregar, tá bom? Aleluia. Glória a Deus, você está feliz ainda? Eu tenho uma boa notícia para você, eu já li o fim da Bíblia, vai acabar tudo bem, amém? Graças a Deus, fica calmo, irmão. E olha que eu ainda vou para casa amanhã cedo, vou chegar em Curitiba 4 da tarde, minha esposa vai me pegar de carro no aeroporto, e eu vou dirigir 2 horas para chegar numa outra cidade, começar a pregar e voltar de madrugada para estar domingo de manhã pregando no culto da nossa igreja local, amém? Eu acho que você não está cansado, né? O que é isso? Você está forte, firme e forte. Então, se eu quero entender chamado, tem que haver a primeira vez que ele é mencionado, é aqui. Olha lá. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim, na viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meu orgulho. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe. A primeira vez que a palavra chamado aparece nas Escrituras. Gente, a primeira vez que Deus chama alguém. E chamou. A primeira vez que Deus chama um homem. A pergunta de Deus não foi o que você deixou de fazer. A pergunta de Deus foi que não no lugar que você foi criado para estar, a minha presença. Agora calma. Então o que é chamado? Chamado não é ide, é volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. A presença do Senhor Deus. Chamado não é ide, é voltem. Jesus disse, muitos são chamados, porque poucos são escolhidos. Porque os poucos escolhidos são os que disseram sim ao chamado de voltar. Quem está me entendendo, cara? Quando Deus te dá uma tarefa, uma vocação, uma missão, ela está relacionada a você crescer no conhecimento da vontade dEle, à medida que o Espírito te transforma à semelhança do seu Filho. Adão, escuta, presta atenção nisso, chamado fala de um lugar para se habitar, e não de uma tarefa a ser realizada. Por quê? Porque Deus não precisa da nossa ajuda, gente. Está tranquilo, Deus está na boa, está curtindo a vibe. Sabe aquele papo que todo pastor tem? Irmãos, Deus tem pressa. Quem foi que disse para você que Deus tem pressa? Pressa é a consequência de alguém que se atrasou. Deus não tem pressa nenhuma. Mas nós, Deus não está com pressa. Deixa eu te falar uma coisa, rapidamente. No ano de 2012, eu fui às nações pela primeira vez, Europa. Então sabe, você tem palavras proféticas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou pastor da família dos que creem, uma comunidade incrível em Curitiba. Mas eu sou neto e filho de assembleiano. Você sabe que eu brinco com meus amigos que meu sonho era ser um presbiteriano. Você falou que tinha, quero saber, tem irmãos da presbiteriana aqui de verdade? Levanta a mão. Levanta a mão quem é da presbiteriana. Ah, que bênção. Meu sonho era ser um presbiteriano, mas não deu. Você quer saber se o cara tem um pezinho na Assembleia de Deus? Look at me, olhe para mim. É só você perceber se quando ele ora ele faz assim, ó. Tem jeito.
Eu juro que eu queria ser um presbiteriano, eu amo os presbiterianos, cara. Homens como o reverendo Hernandes Dias Lopes, meu Deus, cara. Mas não dá, eu sou neto da irmã de Horaci, do círculo de oração. Você está feliz ainda? Agora você ficou feliz, né, irmão? Ei, Jesus. Aí eu fui na Suécia. Ah, Daniel Berg Gunavig, cara. Você sabe? Aí chegou, eu ia dizer que quando eu tinha 7 anos de idade, tem uma palavra no Didoscópio que eu falo disso. Eu recebi uma palavra profética. As irmãs do círculo de oração foram lá em casa. E as irmãs são quentes, né? Aí desceu um rolo lá e a irmã falou, chama ele. Eu não lembro. Minha mãe que conta. Aí lá fui eu, né? Tinha 6 para 7 anos de idade. E a irmã falou, é ele o vaso, né? Ousado e usado, aquela coisa toda. Aí, ela disse assim, seu filho será uma cachoeira para as nações. E as pessoas vão se alimentar, elas vão beber e comer do que ele tem. Só que no meio dessa história teria o crack, teria a cocaína, teria a perca do meu pai com 14 para 15 anos. Mas minha mãe nunca desistiu. E a irmã Elisete, irmão. Minha mãe tá já 60, ela tá naquela vibe que ela fala baixinho, você senta na mesa dela. É melhor você já começar a confessar. Porque 3 minutinhos ela já começa a chorar. Aí você fica, por que essa irmã tá chorando? Ela vai começar. Vai dizer, filha, eu vi. Confessa logo, porque não tem erro. Tem erro, minha mãe é quente. A irmã Elisete, eu que levo o crédito, mas é ela que paga o preço, aleluia. Esses dias ela me ligou, mandou um áudio para mim, filho, tá tudo bem aí nas suas viagens? Vigia, hein? A mãe tá orando. Me dá até um frio na coluna, assim, quando a mãe tá orando, ai, tá, mãe, eu sou uma benção. Aí, tá, bom, eu não tinha esse tempo para contar essa história legal, eu tinha que, mas... Aí, chegou a hora de eu ir, e daí eu fui achar a tal da reservista, que você não sabe onde é que tá nunca, nem para que ela serve. Eu não achei. Naquele ano, outubro de 2012, teve uma greve da PF, e não ia sair passaporte. E aí quando eu consegui, fui na junta militar, e eu descobri que eu tinha que fazer a segunda via, mas eu tinha que comprar a passagem, cara. E aí eu cheguei na junta militar, tá? Fiz tudo, assinei, e fiquei assim, esperando que o cara ia me dar o documento. Ele falou, volta daqui 15 dias úteis. Mas a PF ia entrar em greve. Na hora eu pensei, é o diabo. Se levantou, a profecia vai cumprir, eu vou para fora do país a primeira vez. E me passou tantas coisas numa fração de segundos, eu nunca mais esqueci o que eu vou falar para vocês, tá? Eu não anotei isso, porque quando Deus fala com você, não precisa anotar. Ele imprime em você a lei. Caveira, trovão, raio. E eu baixei a cabeça e olhei no balcão da junta militar em Curitiba. Deve estar lá ainda. Tinha um adesivo escrito assim, urgente. É aquilo que você deveria ter feito em tempo hábil. Não o fez. E agora está exigindo que o façamos para você. Glória a Deus que não foi você, né, seu miserável? Você sabe o soco na boca do estômago, quando Deus... E tipo, o cara ficou falando comigo, eu saí desnorteado. E eu nunca mais esqueci, eu saí da junta militar. E o Espírito Santo disse comigo assim, aprenda hoje uma coisa. O Pai não está com pressa. Pressa é a consequência de alguém que se atrasou. Ele faz tudo formoso a seu tempo. Eu já não queria nem mais ir. Falei, tá bom, Jesus, já não quero ir para lugar nenhum. Me mata, manda o caminhão ali passar em cima que é melhor. Então escute uma coisa, gente. Vou repetir. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer.
Então isso é algo que a gente precisa entender. Por isso eu estou começando trabalhando esse entendimento. A vocação está mais relacionada ao que precisamos nos tornar do que aquilo que precisamos fazer. Presta atenção, a gente está aqui, está cheio de gente, veio gente de várias cidades, isso é incrível, gostoso. Mas existem milhões de jovens e adolescentes perdidos em Cuiabá e nas cidades de vocês, sim ou não? E nós não sabemos que eles precisam ouvir o Evangelho, sim. E a gente não sabe que a gente deveria pregar o Evangelho para eles, sim. Por que a gente não prega? Razão óbvia. Razão óbvia. Sabe qual é a razão óbvia? É que a primeira pergunta que Deus fez para o homem foi: onde você está? Eu primeiro preciso entender o chamado. Chamado não é ide, chamado é volta. Para depois entender a vocação, é ide. Só pode ir quem voltou. Primeira pergunta de Deus para o homem: onde estás? É a primeira vez que Deus pergunta algo ao homem. Gênesis 4:9 agora, Éder, por favor. Segunda pergunta de Deus para o homem. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel? Olha para mim. Essa, ou estas, melhor dizendo, são as duas perguntas que Deus faz para todos os homens. Primeiro, onde você está, que não em minha presença? Segundo, onde está o seu irmão? E se a resposta é, ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? Se a resposta à pergunta de Deus para você, onde estão os órfãos da sua cidade? Aí você diz, eu não tenho um chamado. De fato, você ainda não ouviu o chamado. Se Deus diz, onde estão as garotas de programas da sua cidade? E você diz, não sei, foram elas que escolheram viver assim? Eu não tenho chamado para trabalhar com prostituta. É muito perigoso. Se Deus pergunta a você, onde estão os dependentes químicos da sua cidade? E você diz, não sei. Então você já respondeu a primeira pergunta. Na presença de Deus você não habita. Porque não há uma só pessoa que habite na presença de Deus, que não tenha o seu coração compungido e quebrantado pelo perdido. É por isso que a gente não cumpre a vocação. Porque a gente ainda não disse sim ao chamado. A gente pensa que Deus está nos chamando para fazer alguma coisa, porque Ele está precisando de ajuda. E não, Ele nos chama para relação e para desenvolver em nós uma consciência da sua vontade. E a vontade de Deus é aquilo que precisamos nos tornar e não aquilo que precisamos fazer. Porque quando nos tornamos, Ele faz através de nós. Quem está me entendendo? Então, para isso eu quero trabalhar alguns fundamentos. Eu vou precisar correr. Era isso que eu ia expor hoje. Mas eu sei que o Espírito Santo é bem mais capaz do que eu, graças a Deus. Agora só preste atenção em algo. Por favor, eu vou repetir de novo. Não, você vai repetir comigo. Eu não gosto dessa coisa de repita, diga para o seu irmão. Isso é mó chato, mas é didático, tá bom? Diga assim, a minha vocação está mais relacionada àquilo que eu preciso me tornar do que aquilo que eu preciso fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para salvar o mundo. Jesus já fez isso. Deus te chamou para se tornar semelhante a Jesus. Jesus já fez. Quem está me entendendo? Agora nós precisamos lidar com algumas coisas. E por isso nós vamos avançar aqui. Agora preste bastante atenção. 1 João capítulo 3, Éder, por favor, versículo 2. Para a gente botar um fundamento
bem de acordo com o que vocês estão falando. Tudo está de acordo, mas vou deixar mais claro ainda, e aí a gente vai na nossa reta final. Amados, agora somos, e ainda. Não. Espera aí. Agora somos filhos de Deus e ainda. O que a gente vai ser? Espera aí. Amados, agora somos filhos de Deus. O Pai me adotou. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. É porque obviamente vocês já estão ensinando Ismael e Henrique sobre isso. Porque nós nascemos para Deus e somos téquenons. Somos bebês de Deus. Mas Deus não está atrás de criancinhas choronas. Quem está me entendendo? Deus está procurando filhos. Então nós já somos filhos. Obviamente, se fomos alcançados pela palavra e a obra da regeneração do Espírito tem ocorrido em nós. Mas a grande questão é, já nos tornamos o que havemos de ser? Porque a gente está pensando que a salvação é a vontade de Deus. Olha que coisa bonita, irmão. Olha que coisa linda. A salvação é o plano de Deus, é a vontade de Deus, irmão? Sim ou não? Não. Você tinha a chance de ter ficado quieto agora. Mas pastora, heresia, corta o microfone, diáconos levem. Não, a salvação não é, nunca foi e jamais será o plano de Deus. A salvação é só o meio. O plano de Deus é que alcancemos a medida da estatura completa de Jesus. Aí eu estou salvo, que bom, graças a Deus, mas você vai ser um bebê chorão, reclamão, cheio de trauma e de rejeição para sempre? E calma, eu tenho uma palavra pastoral, eu não venho aqui ser duro com os garotos, cara. Só o necessário. Eu converti ouvindo a tal nova geração viria. Quem já ouviu o negócio da nova geração? A nova geração. The new generation. 1, 2, 3 anos. Aí vinham profetas dos Estados Unidos e falavam The new generation in Brazil. Uma nova geração. Cadê eles? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. E um dia eu falei, Jesus, não me venha com esse papo furado da nova geração. Eu vou te falar uma coisa. A geração que você vai usar sou eu mesmo. E você pode dar jeito de fazer isso de algum jeito, porque não vai ter ninguém não. Mas peraí, Leandro, o que você está dizendo? É que eu entendi uma coisa. Aí Jesus disse, até que enfim, seu trouxa. Porque eu ficava esperando que ia vir. Vai vir. E Jesus disse, ei, pode ser você. No dia em que você descobrir quem Deus te criou para ser, você nunca mais desejará ser nenhuma outra pessoa além de você mesmo. Quem está me entendendo aqui, diga sim. Então, o texto diz, mas sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos... Todos juntos seremos. Presta atenção. Versículo 3. E qualquer que nele tem esta. Paulo estava orando para que os irmãos de Efésios compreendessem para qual foram chamados. Olha para mim. Qual é a esperança do crente? Morar no céu? Não. Ser semelhante a Jesus. Porque o céu virou a rota de escape de crentes fracotes. O anticristo, a tribulação. Ai meu Deus, a tribulação não.
Bate na madeira. Eu não quero ficar aqui na grande tribulação. Eu estou com medo. Me leva para o céu, Jesus. Isso aqui está uma desgraça. E Jesus está dizendo: mas a criação aguarda, geme, convive do anseio, a manifestação dos filhos maduros de Deus. Onde você está? O meu chamado não é morar no céu, é me tornar como Jesus. Sabe como é que isso acontece? Romanos 8. Peraí, segura aí. Olha lá o combustível para a santidade, pastores Henrique e Ismael. Por que falta santidade no meio da geração jovem? Porque falta conhecimento da esperança. Porque a gente acha que vai morar no céu, então nós somos tudo errado. Mas um dia Jesus vai aparecer com uma varinha de condão e vai resolver o problema. A gente vai ser perfeito do dia para a noite? Não, evento nenhum, nem mesmo o arrebatamento fará o que só o processo de uma vida com Deus pode fazer pelo Espírito. O arrebatamento não é uma varinha de condão que vai te resolver, não, é o resultado, a conclusão de todos aqueles que ao longo dos anos foram trabalhados pelo Espírito e se tornaram semelhantes ao Filho de Deus. Quem está comigo aqui? Ele diz: e todo aquele que nele tem esta, qual esperança? Está no versículo 2, qual esperança? Qual é a esperança que Paulo diz? Deus abre o entendimento dos santos de Éfeso. Eles precisam entender que foram chamados para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Por isso ele diz: ilumina os olhos, dá pleno conhecimento de Jesus. Ele está dizendo: deixa eles verem aquele que eu vi. Eles conhecerão um modelo. Eles precisam se tornar semelhante a Ele. Aí todo aquele que tem essa esperança, morar no céu? Não, ser como Jesus. Purifica-se a si, como também Ele é. Qual é o combustível da santidade? O conhecimento da esperança. Porque eu procuro permitir que o Espírito opere em mim e me leve a uma vida de santificação agradável a Deus. Simples, é porque eu quero ser como Jesus. Não é porque eu tenho medo do inferno, porque o pecado não vai me levar para o inferno. Que absurdo que você acabou de dizer, Leandro. Um absurdo bíblico de Romanos 5:8, quando a Escritura diz: Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. O problema não é o pecado. Sabe por quê? Porque Jesus já resolveu o problema do pecado. O problema é que a gente não entendeu a obra de Cristo e não desfruta dela. Calma, pastores, respira. Eu vou terminar explicando isso. Mas a gente tem um desafio. E o desafio é permitirmos que o Espírito opere em nós. Quem está me entendendo, diga assim. Bom, eu vou ter que fazer agora uma mágica, né? Romanos 8:18. Eu vou ter que ser muito rápido nisso aqui. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória para onde iremos. Amém? Com a glória, vamos lá, vamos comigo, com a glória. Glória não é um lugar para onde estamos indo, glória é o resultado daquilo que nós estamos nos tornando, a imagem e semelhança de Jesus, tudo novo de novo. Paulo diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória em 2 Coríntios 3:18, como que na imagem do Senhor pelo seu Espírito. Colossenses 3:4, Éder. Olha isso, cara. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele na glória. Aleluia! Glória não é um lugar para onde você está indo. Glória é o resultado daquilo que você está se tornando pelo Espírito de Deus. Esse é o lance, a criação geme
pelos filhos maduros de Deus, os que são a imagem e semelhança de Jesus. Você lembra quando Jesus acalmou a tempestade? Ele na popa do barco diz: cala-te. Ele deu uma ordem para a natureza. Sabe o que aconteceu? A natureza reconheceu ser a mesma voz de Gênesis 1 que disse: haja luz e haja separação entre a terra e as águas. Quando ele diz cala-te, a natureza reconheceu que era a mesma voz de Gênesis 1. E é por isso que Romanos 8 diz que a criação geme. Há uma coisa que a gente precisa entender. Presta atenção. Eu ainda tenho uma palavra de cura para o seu coração. Mas nós precisamos entender isso. Então, agora sim, voltamos para Efésios 1. E a gente termina aqui. Versículo 3 em diante. Quem está me entendendo, diga assim. No material, você tem muito mais disso para crescer no conhecimento da vontade de Deus, para que a sua mente seja renovada, amém? Olha para mim, investe no desenvolvimento do seu homem interior. Deixa de ser negligente, por favor, cara. Você vai provar níveis da vontade de Deus que você ainda nunca experimentou. Cara, isso é glorioso. Sabe, quando a gente fala da vontade de Deus, parece que é uma coisa ruim que a gente vai ter que fazer. A vontade de Deus, você pensar aí, eu já sei, é uma coisa que eu não queria. Chaves, né? Não, sabe o que Paulo diz sobre a vontade de Deus em Romanos? Você sabe, ele diz que ela é boa, perfeita. A vontade de Deus não é um fardo, ela é agradável, é gostoso, é incrível. É incrível. A vontade de Deus é incrível. É incrível fazer o que eu estou fazendo aqui. É demais. É muito gostoso. Eu nasci para essa coisa, cara. Eu não sei se você sabe. Alguém disse que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre para o que nasceu. Ponto de convergência, irmão. Eu estou numa estação com a graça de Jesus, que eu estou até com medo. Jesus ele está muito chaniral comigo. Eu falo, Jesus, estou até preocupado, vai vir uma tribulação aí, você está muito querido. Dias atrás eu estava brabo com a Azul, com a empresa aérea, né, por um monte de coisa. Roubaram meus pontos, me tiraram das categorias, eu estava lascado, pagando bagagem. Aí eu fui num voo, sentei, cadeira 17, mais apertado, não tinha mais espaço conforto. Sentou um cara do meu lado e eu comecei a reclamar. Tá doido? Os caras me roubaram ponto. Sabe quem era o cara? O dono da Azul. O cara era o dono da empresa, sentado na poltrona 17. E aí ele falou, Leandro, você vai ser o cliente mais top da nossa empresa. Eu vou resolver isso. Me dá aqui seu telefone. Aí eu virei diamante, irmão. Você anda... Ó, irmão, vou te falar uma coisa. Anda comigo que você vai se dar bem, irmão. Anda comigo, irmão. Agora eu chego, né? Fila prioritária. Desculpa aí, Jesus. Graças a Deus, né? Aquele papo do Flávio, né? O time jogou muito bem, graças a Deus. A equipe se portou bem dentro de campo. Toda a glória para Jesus, porque é legal ser usado por Ele, é incrível. Né? É ou não é? Porque é fruto da relação. Então, escuta. Isso aí não tem nada a ver, você apaga. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem 2 versões minhas. Tem a minha versão com a Fran, é minha versão presbiteriana. E tem a minha versão pentecostal, que é sem a Fran. Sem a Fran eu sou assim, conta piada, fala as coisas nada a ver. Com a Fran eu sou presbiteriano. Eu já começo, boa noite, queridos. Nesta noite gostaria de alcançar o recôndito do vosso coração. É incrível. Mas esse aqui sou eu. Então, Efésios 1, 3. Vamos terminar isso, amém? Aleluia, hein? Glória a Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as... nos lugares celestiais em Cristo. Eu vou falar rapidinho, isso é um ensino bem extenso, mas eu vou terminar
em pouquíssimos minutos. Presta atenção. A vontade de Deus, o chamado de Deus é nos fazer semelhante a Jesus. Eu vou falar como é que Ele está fazendo isso. E eu sei que Deus vai curar corações hoje aqui. E não, eu não estou falando da minha alma, eu não estou preocupado que se vai ter uma música no final e nem se você vai chorar. Mas se o seu homem interior for alcançado pela verdade que eu estou expondo aqui, sua vida será radicalmente transformada, cara. Eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? É porque o Evangelho tem me transformado. Sabe por que você não prega o Evangelho e tem dúvida se o Evangelho pode transformar alguém? Como você vai saber se o Evangelho pode transformar alguém se ele não está transformando você? Mas o Evangelho que eu prego está me mudando, então eu sei que pode mudar qualquer um. Quem está me entendendo? 1,16 de Romanos, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Sabe o que eu amo? É que eu só tenho que pregar e depois deixar Jesus fazer. Acabou. Não tenho estresse nenhum. Eu vou jantar com meus amigos dos Estados Unidos, vamos falar da Flórida, da Disney. Por quê? Porque Jesus faz o que quer fazer. Não precisa produzir um fogo estranho. Vai, vai, vai. Não. Não preciso. Fica tranquilo. Não. Eu só preciso ser fiel ao Evangelho. E aí, como eu sou amigo de vocês, eu vou orar pelo que eu falei. E aí nós vamos embora. Aleluia? Vai ser incrível. Bênçãos espirituais. Olha para mim rapidinho. Eu não queria fazer isso com vocês, mas eu vou fazer. Eu vou terminar em 10 minutos. Quem me dá 10 minutos para terminar? Levanta a mão. Levanta a mão quem me dá 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Fechou. Povo crente. Você me deu ou eu não vi se você me deu? Você me deu? Me dá. Levanta a mão aí. Vocês estão felizes ainda, gente? Que bom que eu estou muito feliz. Eu sempre penso, eu vou pregar 40 minutos porque eu estou cansado, só que eu não consigo. O chamado queima em mim, me persegue, cara. É muito bom ver fome e sede pela palavra de Deus. Parabéns, caras. Parabéns. Muito foco, muito sóbrio, vamos para frente. O que são as bênçãos espirituais? São os recursos que Deus nos dá pelo Espírito, graciosamente, para que a natureza de Jesus seja formada em nós. Por quê? Porque não é o quanto você já fez para Deus, é o quanto Cristo já foi formado em você. Quem está me entendendo? Esquece, as suas obras não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é a obra que Ele faz em você, Cristo. Eu estou falando para muitos jovens que querem ministérios. Eu dizia isso agora à tarde com o pessoal de Várzea Grande, Batista Central. Paulo disse, meus filhinhos, téquenons, 4,19 de Gálatas, por quem de novo tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Olha para mim, você quer o ministério? Ministério são dores de parto, para que Cristo seja formado em alguém. O resto é profissão ou hobby. Tem gente achando que ministério é seguidor no Instagram e viajar de avião. Não, ministério são dores de parto para que Cristo seja formado. Você já teve isso, cara? Você sabe o que é ter dores de parto? Eu posso apontar para você dezenas de pessoas que ao longo dos anos eu tive dores, cara. Eu estou te falando de angústia. Eu estou te falando de ir diante de Deus e dizer, pelo amor de Deus, muda ele, Pai. Quando eu podia ir para o shopping, passear com meu filho, mas Deus me pega e fala, cara, deixa eu te fazer sentir dores, eu quero formar meu filho em mais alguém. Ministérios são dores de parto para que Cristo seja formado, o resto é profissão ou hobby. Ministério não é cantar, não é pregar, ministério é dor de parto. Ah, como a gente tem que cuidar com essa cultura de exposição e de evidência, irmãos. Não acredita, vou insistir, não acredita no Instagram, é mentira. Pelo amor de Deus, é mentira. A vida das pessoas parece incrível, é mentira. Não estou generalizando, mas quanto mais incrível parece a vida de alguém no Instagram, na maioria das vezes, mais rejeitado ele se sente. Posta, reposta, posta, reposta, muda o cabelo, muda a blusa, posta, reposta, posta, reposta. Por quê? Por causa da rejeição. Porque quer ser aceito. Mas eu tenho uma boa notícia. O Pai já te aceitou. Então quais são as bênçãos espirituais?
Diga comigo: bênçãos espirituais são todos os recursos que eu recebi graciosamente da parte de Deus, pelo Espírito, para que a natureza de Jesus seja formada em mim. Porque o que vai permanecer é o que eu me tornei, não o que eu fiz. Não é o quanto eu já fiz, é o quanto Deus já fez em mim. Bendito seja o nome de Jesus, cara. Jesus merece mesmo. Então escute, 5 bênçãos espirituais e eu termino. Meu Deus, 10:03, vocês me deram 120 minutos. O povo é crente. Segura aí. Versículo 4. Vamos correr com isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Primeira bênção espiritual, olha aqui. Look at me, olhe para mim. Sabe qual foi a primeira bênção espiritual? Primeira dom gracioso de Deus para você e para mim? Ele nos escolheu. Não é que eu quero que você seja pentecostal não, mas é que o entendimento dessa verdade muda tudo. Paulo diz: Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não escolhi o Senhor, Ele que me escolheu. Eu não encontrei Jesus, Jesus me encontrou. Afinal quem estava perdido era eu e não Ele. Quem está me entendendo? Sabe por que eu creio na escolha de Deus e na eleição? Presta atenção, presta atenção. Sabe por que eu creio na escolha de Deus e na eleição? Porque se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais teria escolhido a Ele. E sabe que eu creio que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, antes de eu nascer? Sabe por quê? Porque se fosse depois de eu nascer, certamente Ele não teria feito isso. E sabe outra coisa que eu sei? Que Deus me escolheu por razões que eu ainda não entendo. Sabe por quê? Porque eu nunca encontrei em mim uma razão para ser tão amado por Ele. E sabe o que a eleição faz com você? Deus quer que você seja como Jesus. A primeira coisa que você precisa viver, entender, experimentar no seu homem interior, não só ouvir, é que Deus te escolheu. E agora você não precisa mais ser aceito pelos homens. Cara, isso é uma bênção, é liberdade. É liberdade, olha que coisa incrível. Eu vou falar com muito carinho, com muito amor. Eu não estou nem aí para o que vocês acham. Embora eu quero servi-los com zelo e com amor, mas eu não estou nem aí se você vai dizer eu não gostei, ou Deus, não faz diferença para mim. Por quê? Porque Deus me escolheu. E por quê? Porque eu sei que eu estou sendo fiel ao Evangelho e não estou pregando fábula. Eu não quero ser rude aqui, pastor Henrique e Ismael. Eu não estou querendo ser rude, mas eu estou dizendo que não faz diferença. Eu não estou nem aí se você vai me seguir no Instagram. Eu estou igual cavalo em 7 de setembro. É uma piada que a gente fala lá no sul. Cagando e andando. Desculpa, né? Não pode falar cocô, né, na Assembleia de Deus. Mas Paulo falou, está na Bíblia, esterco. É cocô, não está na Bíblia? Está lá, tudo é cocô, Paulo falou. Só que ele falou esterco, parece mais espiritual. Mas cocô mesmo, irmão. Quem está me entendendo, amém? Olha para mim, esquece tudo isso, apaga isso e não conta para a Fran que eu falei. Presta atenção, se você experimentar a bênção da eleição, você nunca mais vai sentir necessidade de ser aceito pelos homens. Deus te escolheu. Receba isso no seu espírito em nome de Jesus. Segunda bênção, versículo 5. Isso é bem mais profundo, mas eu vou rápido. E nos predestinou para filhos de... A adoção é a segunda bênção espiritual, a segunda boa notícia. Presta atenção, Deus te adotou. E isso quebra o poder do espírito de rejeição sobre você. Você não foi rejeitado, Ele te adotou. Receba isso, experimente a adoção. Ele não só te escolheu, Ele te adotou, Ele tomou você para Ele. Você não foi um erro, você não é uma obra do acaso, Deus te adotou.
A eleição me livra de ser aprovado pelos homens. A adoção quebra o poder do espírito de rejeição. Que o espírito de adoção venha sobre você agora. O espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai. Desculpa, que se danem os homens, Deus te adotou. Pelo amor de Deus, seja livre da rejeição. Ah, como a gente está aqui querendo ruiós, mudar o mundo, mas como, pastor Ismael, a gente se sente rejeitado todo dia. 90% dessas pessoas aqui lidam com a rejeição todo dia. Mas eu tenho uma boa notícia, não tenho que te acusar. A boa notícia é que o Pai te adotou. Amém? Não fica preocupado com a expressão que se dane. Seu coração é bem mais sujo do que isso, você sabe. Aleluia. Não seja tão hipócrita. Seja sincero. Terceira bênção espiritual. Essa aqui vai. Nossa, é uma bomba atômica. Versículo 7, Éder. Em quem temos quero sentir vocês comigo. Em quem temos pelo seu sangue a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua. Sabe o que é graça? É a verdade de que Deus te escolheu, e isso te livra da necessidade de ser aceito pelos homens. Que Deus te adotou, e isso quebra o poder do espírito de rejeição. E que Deus te redimiu. Você não precisa mais se sentir culpado. Jesus já pagou o preço. Ele já pagou a sua conta. Jesus já pagou a dívida do pecado com o seu sangue. Bendito é o nome de Jesus, cara. Que você entenda isso, que esse aplauso seja fruto de entendimento. Amém? Você está feliz? Não, você está feliz, cara. Você precisa estar muito feliz com essas boas notícias. Isso é o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? Olha para mim. É uma boa notícia, não um bom conselho. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho é uma boa notícia sobre aquilo que Deus já fez em Cristo por você. Não um bom conselho sobre como você tem que aplacar a ira de Deus sendo um religioso. É a boa notícia que Deus já fez. A gente fica dando conselho para as pessoas, presta atenção. Você chega para alguém, você quer pregar o Evangelho, mas você não prega uma boa notícia, você dá um bom conselho. Você diz, não faça isso, isso é pecado, usa droga, dormir com o seu namorado. E a pessoa diz, mas eu não consigo, eu até sei que não é legal, mas eu não consigo. Você deveria dizer para ele, ei, eu tenho uma boa notícia, não um bom conselho. Jesus já te libertou do vício sexual e do vício da droga. Ele já morreu, o pecado já foi resolvido. Você só precisa crer e se render à obra do Espírito. O Evangelho é uma boa notícia sobre aquilo que Deus já fez. Não é um bom conselho sobre como a gente pode agradar a Ele. Ele já nos tornou agradáveis a Ele em Cristo. Agora eu vou te explicar uma coisa absurda. Ela até parece que eu estou abrindo porta para o pecado, mas eu não faço isso. Eu sou um pregador do Evangelho e não da libertinagem. Deixa eu te explicar isso. Presta atenção. Sabe como entender a graça? Só voltando para a lei. A gente não vai lá. Mas em Levítico 6 diz assim: quando os músicos sobem, que é tipo para acabar, é isso? Assim que funciona aqui? Os músicos subiram, você tem que acabar a mensagem? Era isso o recado? Tá, porque se fosse eles iam ficar em pé mesmo assim, entendeu? Você está feliz ainda? Quem agora me dá 5 minutos para terminar? 5, 10, 15, 20, 25, fechei aqui com meu brother aqui. Olha só, quem está me entendendo, amém? Nossa mente está sendo renovada, eu percebo isso. Isso é poderoso, isso é gracioso. Isso muda, isso muda. Diz que Esaú buscou arrependimento com lágrimas, mas não encontrou. Arrependimento não é lágrimas, arrependimento é mudança recorrente da renovação da mente. Eu não senti nada. Deus não te chamou para sentir, te chamou para obedecer o que você está ouvindo. Aí olha só, Leandro, como entender que Deus me elegeu, me adotou e me redimiu? Por que tão gracioso amor? Sabe qual é o problema de todo mundo? A gente lida com a necessidade de ser aceito
com a rejeição e com a culpa. É ou não é? É ou não é? Quantas vezes você passa o dia inteiro sentindo-se culpado? Você não experimentou a redenção, você não entende que Jesus já se tornou culpado por você. Agora é só permitir o Espírito Santo operar, é só se render. Ah, mas eu caí. Então levanta, sacode a poeira e continua andando em direção a Jesus, cara. Por quê? Porque o pecado não vai te roubar o céu. Se te roubasse, Jesus não teria te salvado. E o Espírito Santo é quem faz tudo em você. Então você vai para entender a graça só na lei. Como que eu entendo esse amor de Deus das 3 primeiras bênçãos espirituais? Simples. Quando alguém pecava, Levítico 6 diz isso, o pecador arrependido chegava até o sacerdote com um cordeiro. Escuta isso, porque isso pode mudar seu coração. Ele chegava com um cordeiro e entregava o cordeiro ao sacerdote. Look at me, olhe para mim. Sabe o que o sacerdote fazia? Sabe o que ele fazia? Examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito e o pecado perdoado. O sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. Aí não. Não, isso aí muda a sua vida para sempre, não é uma frase de efeito, eu não preciso impressionar vocês, muda a sua vida para sempre, liberdade para sempre, nunca mais culpa, nunca mais rejeição, nunca mais. Por quê? Porque o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro é perfeito, mesmo que eu ainda não seja. Cara, isso é liberdade, mano. Isso é liberdade, cara. É fora do jugo da religião. Os religiosos piram. Mas eu sou tão falho. Sim, mas o cordeiro é perfeito. Vamos, come on. Bendito é o cordeiro de Deus. Hoje você vai sair daqui leve, mano. Você vai sair daqui se achando um amadão. Aí você pensa, mas você estrupiou a gente até agora. Isso é paternidade de Deus. Bate e assopra, bate e assopra, bate e assopra. É assim que é ser pai, não é? Sabe o que eu tenho feito com meu filho? O que Deus faz comigo? Quando eu dou broncas duríssimas nele, mano, no meu barraco eu mando. Não tem esse bagulho. Eu chego lá e falo, vou botar ordem no barraco. Pega o pesado. Tem dia que eu disciplino ele na cinta, velho, que eu sei o quanto dói. Ele fica me olhando com um olhar de tipo, por que você fez isso comigo? Aí eu deixo passar aquele tempinho. Vou lá no quarto, filho, vem cá. Ele vira para a parede sempre. Pode virar. Só me escuta. Você é o cara mais incrível do mundo que eu já conheci. Você vai ser o melhor homem do mundo. Você é o mais inteligente. Você é o mais doce. Você é o filho que eu mais amo. Aí ele diz, só tem eu? Eu digo, você que pensa, eu tô cheio de fia aqui, ó. Cabelo tá branco e a barba também. Mas sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa com Deus. Sempre que Deus me repreende, Ele também me afirma. Ele está fazendo isso com a gente agora, amém? Ele puxa a nossa orelha e diz, mas eu elegi, adotei e redimi vocês em Cristo. Quem está me entendendo? Feche os seus olhos aí. Ele não vai terminar, fica tranquilo. Só feche os seus olhos. Diga assim, o Cordeiro de Deus é perfeito. Então, eu sou aceito e perdoado. Aí você vai começar a descobrir o que é andar em maturidade com Deus.
E não se preocupem, isso abrirá uma porta para o pecado. Não, a graça de Deus não abre porta nenhuma para o pecado. A graça me quebra tanto, me quebranta tanto por tão glorioso amor, que só me resta me entregar à obra do Espírito para me tornar semelhante a Jesus. Agora, quarta bênção espiritual, versículo 9. Nós vamos terminar, é só 5, vai ser bem rápido. Está sendo legal para vocês? Para mim está sendo incrível. Eu não sei se você está gostando, mas eu estou. É muito legal. Olha só, porque eu estou aqui sacrificando a minha família num feriado. Mas veja, algumas pessoas estão começando a entender a vontade de Deus e quem são em Cristo. Sabe como é que eu me renovo? Alguém me pergunta, cara, você não para? Estou encontrando minha amiga e o Flávio em tudo quanto é lugar, porque os caras jogam bola e eu prego. Então, Deus, você não cansa? Claro que eu canso. Mas como é que você se renova? Quando eu vejo o propósito cumprido. Irmão, chega em casa e fala, num raio de 5 quilômetros. Aquela coisa toda, né? Descobrindo-nos, leiam para mim. Quarta bênção espiritual, eu vou correr. Revelação e conhecimento da vontade de Deus. Agora você tem que entender uma coisa. Aqui é que nos tira de filhos tekenos, amados por Deus, eleitos, adotados e redimidos, e nos chama a filhos. Por quê? Leandro, por que o pai foi tão gracioso e moeu o seu filho e imolou o cordeiro puro? Por que ele me elegeu, me adotou e me redimiu com tão grande amor? Porque ele deseja que você conheça a sua vontade. Aí isso tira você de criança espiritual e coloca você na jornada da maturidade. Aí você sabe, sim, a graça é incrível, o cordeiro é perfeito, o pecado não é mais um problema. Mas agora eu conheço a vontade de Deus, jamais eu vou me entregar ao pecado. Muitos pastores dizem, Leandro, mas se você pregar isso, as pessoas vão todas se entregar ao pecado. Eu disse, pastor, então elas não nasceram de novo. Porque quem nasceu de novo, o Espírito Santo leva a cumprir toda a vontade de Deus. Quando você escuta da graça, você não pensa, então lá vou eu mergulhar no pecado. Você pensa, lá eu vou me tornar puro, porque eu quero ser como Jesus naquele glorioso dia. Quem está me entendendo, diga assim, presta atenção. Então, essa é a quarta bênção espiritual, conhecimento da vontade de Deus. Presta atenção, é o conhecimento da vontade de Deus que te confere autoridade. Você sabe o que são pessoas de autoridade? Ei, não são pessoas que têm influência, não como nós pensamos, são pessoas que sabem o que Deus deseja. Você sabe por que eu estou aqui nessa noite? Aí, se você não é espiritual, você vai pensar que eu estou ensoberbecido de mim mesmo. O problema vai ser seu, que você vai ter que pedir perdão para Deus por pensar mal sobre mim. Porque eu estou totalmente carente da misericórdia de Jesus, sabendo o quão ruim eu sou. Mas sabe por que eu estou aqui? Se eu só estudei até a 6ª série, se eu sou órfão de pai desde os 14 anos, se eu só sei ler a Bíblia e algumas coisas assim, e se eu só fumei maconha pra caramba, eu entendo bastante de maconha, gente. Maconha eu sei, meu manjo. Então por que eu estou aqui? É porque eu conheço um pouco da vontade de Deus. E daí eu deixo de ser um espectador do que Ele está fazendo e me torno um cooperador para que a vontade dEle seja feita na terra como é no céu. Aí Jesus fala, agora você é útil, porque você entendeu que eu te chamei para comunhão e agora você sabe o que eu quero. Agora eu posso operar através de você. Quem está me entendendo? Olha para mim, é o conhecimento da vontade de Deus que te confere autoridade. Mas eu tenho só 15 anos, não interessa. Se você conhece a vontade de Deus, você é revestido de autoridade. E com 15 anos você pode ser o meio pelo qual Deus vai salvar toda a sua família. E com 12 anos, e com 10 anos, e com 8 anos, e com 16, você pode ser um motivo de um avivamento na sua faculdade. E talvez com 18 você pode ser um motivo de Deus liberar glória sobre uma cidade inteira, como foi com Evan Roberts em 1905. É entender quem eu sou e o que Deus deseja.
Aí agora, qual é a vontade de Deus? Estou falando todo o tempo. Dá para ir o versículo 13, que deu um tchuncho ali? Ah não, aqui não deu. Pronto, versículo 13. Terminei. Olha que benção. Eu ia ter que ler mais 2 versículos, mas não vou ler. Eu vou terminar aqui para orar. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes com o Espírito Santo da... Diga comigo, selo, Espírito Santo da promessa. Presta atenção, agora eu vou terminar. Olha só que incrível. Primeira coisa, palavra selo, aliança. Objeto da aliança. Não a aliança, não a palavra subjetiva, o objeto. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha para mim. O Espírito Santo é a garantia que você pertence a Jesus. Aí ele vai dizer em 4:30 de Efésios: portanto não entristeçais o Espírito, no qual estáis selados para o glorioso dia da salvação. Tudo que você tem é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Jesus em você. E a sua vocação é o que você tem que se tornar semelhante a Ele, não o que você tem que fazer. Agora deixa eu te falar, Paulo fala do Espírito Santo da... Espírito Santo da... Quando a gente pensa na promessa do Espírito, a gente pensa no que, gente? Vamos lá. Eu estou numa Assembleia de Deus. Terra, manto, fogo, água, capitão, planeta. Já viu o Kaique do Jardim do Zermim? Olha para mim. Sabe quando a gente fala do Espírito Santo da promessa, numa conferência como essa? Sabe o que a gente podia fazer agora? Eu podia liberar, manda aquela forma, Espírito, Espírito. E nós ia ficar legal. Mas sabe qual é o problema? É que a gente sempre pensa em Joel 2. Poder, sonhos, visões e profecia. Deus cumpre Joel 2, escuta, em Atos 2. Nós não precisamos do poder do Espírito? Claro, porque o poder do Espírito vem para cumprir a vocação. Atos 1:8, poder, testemunho. Quem está me lembrando? Quem lembra disso, amém? Mas sabe que promessa Paulo está se referindo? Não o que está em Joel 2, o que está em Ezequiel 36. Eu vou ter que ler, posso ler? Versículo 24, vai, corre, Éder. A culpa é do Éder, irmão, está difícil. O Éder não está, hoje não está fluindo. Ezequiel 36, 24, Éder. Essa é a promessa. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso vai acontecer também em Atos. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos... Sabe o que é água? A palavra. Efésios 5:26 diz isso. João 15:3, Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Sabe o que está acontecendo enquanto você está sentado aí? Você não está perdendo o seu tempo. A palavra está te limpando, cara. E do que ela está te limpando? De toda a imundícia. E está removendo os ídolos do seu coração e entronizando Jesus. A palavra, cara. Por isso amar as Escrituras, por isso gastar tempo estudando e aprendendo. Versículo 26. E vos darei essa promessa. Atos 2, é Joel 2. Poder para testemunhar. Incrível, cremos. Eu não sou sensacionista, eu sou continuista. Eu creio na continuidade dos dons. Eu quero tudo. Está vindo sobre o Brasil e sobre o mundo o maior derramar do Espírito. Eu creio. Por isso eu estou pregando o que eu estou pregando. Antes de receber o poder de Cristo, eu preciso ter a natureza dele. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha o verso 27. E porei, leiam para mim as 3 palavras. E porei o meu... cara. Atos 2, o Espírito vem sobre eles. Mas Ezequiel 36 fala de um derramar do Espírito que viria dentro. Deus cumpre Joel 2 em Atos 2. Mas antes cumpre Ezequiel 36 em João capítulo 20.
versículo 21. E terminei. Olha que beleza, a palavra de escoteiro. Eu nunca fui escoteiro, mas parece que escoteiro tem que ter palavra. Eu podia falar palavra de evangélico, mas nos dias que a gente vive não está dando. A conta não fecha. Diz que para cada 4 brasileiros, um evangélico, e esse país nunca foi tão corrupto. Sabe por quê? Porque a fé não está aumentando. O que está aumentando é a crença. Sabe o que é crença? A expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Sabe o que é fé? É o conhecimento que você tem de Deus para fazer o que Ele deseja. Tem muita gente com crença, pouca gente com fé, conhecimento de Deus. Você está esperando aqui, Deus, faz por mim. E Deus está dizendo, eu quero fazer em você e através de você. Porque por você, eu já fiz, há 2000 anos atrás, já está consumado. Cara, então quando Jesus cumpre, Ezequiel 36, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. É Jesus ressurreto, olha aqui, segura aí. Você tem que entender uma parada punk. Ali é Deus purinho, hein? Jesus ressuscitou num corpo glorioso, já tá tipo X-Men, já não é mais o não, já aí o bagulho já ficou estreito, entendeu? Jesus já é um avatar nesse bagulho. Você tem que entender, eu ensino o evangelho pro meu filho assim, ele já tá ligado. Falo, Jesus é o seguinte, é tipo Superman. Mas não rola aqui criptonita com ele não. Não tem, é uma versão nova do Superman que eu criei. Aí Jesus ressuscita, chama os discípulos. Antes do poder, barulho, som de vento impetuoso, aquela coisa que o pentecostal gosta. Antes disso, olha o que acontece, verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Calma. Atos 2. Som de vento impetuoso, barulho, o Espírito sobre. Massa demais. Precisamos para cumprir a vocação. Antes, brisa suave. Ninguém gritou, ninguém caiu, ninguém chorou, mas o Espírito entrou neles. E a natureza deles foi mudada. E agora Jesus disse, agora sim, fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ter o poder de Jesus, sem a natureza de Jesus, vai nos destruir, como tem feito com grandes homens e mulheres de Deus na história. Agora, sabe o que eu amo? Cara, é muito louco quando você entende a Bíblia. E esse é o intuito do material de Cosmovisão. Quando Deus cria o homem do pó da terra, o que Deus faz? Cria o homem, faz o corpo e... Sabe o que Jesus fez? Pedro, Tiago, João, vem cá. Vem cá. Avivamento é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza de Jesus em alguém que estava morto. Sem barulho, sem grito, sem lágrima, nada exterior aconteceu naquele dia. Mas aí Jesus olhou para Pedro e disse só assim: Pedro, agora você vai se converter, portanto, fortalece seus irmãos. Cara, você tá louco. Pedro se achava o convertidão, o que cura e prega. Pedro já tinha feito mais milagre do que todo mundo aqui, mas ainda não tinha a natureza de Jesus. Vou encerrar, escuta isso. A principal manifestação do Espírito Santo, sabe o que eu estou falando? Porque eu realmente estou querendo que Deus use poderosamente a Fabíola, o Samuca, a Kelly, use o Joãozinho para atiçar um fogo em vocês. Por isso eu gastei meu tempo com sabedoria. Eu quero preparar o caminho para os meus amigos. Que o fogo de Deus venha mesmo. Primeiro que a gente entenda que a nossa natureza tem que ser mudada. A principal manifestação do Espírito Santo não são dons, sinais e nem prodígios. A principal manifestação do Espírito Santo é tornar uma pessoa parecida com Jesus.
Feche os seus olhos aí onde você está e eu vou orar. Na verdade eu quero fazer diferente. Eu quero orar por você, mas eu quero que você ore por você primeiro, sentadinho. Se a palavra falou ao seu coração, se queimou seu coração, eu não vou te chamar para frente. Fica tranquilo. Não sei se a gente vai cantar uma música, vocês são bonitos, mas talvez a gente não precise disso. Faça uma oração verdadeira com Jesus aí do seu jeito. Vai lá. Enquanto a gente está tangendo os instrumentos de uma forma bem suave para não atrapalhar. Por quê? Porque muitas vezes a música atrapalha, sabia? Ela rouba o entendimento da mensagem. Veio uma música, a gente está mais preocupado. Não, os músicos também precisam orar e entender a mensagem. É assim. Vai lá, vamos lá. Não espera alguém mexer na tua alma com uma música. Você pode falar com Jesus e dizer: Jesus, me dá um novo coração e um novo espírito. Hoje nós vamos orar por avivamento agora. O verdadeiro avivamento. Quando a nossa natureza é mudada de dentro para fora. Vamos lá, faça isso do seu jeito. A gente pode tanger os nossos instrumentos, mas vamos fazer isso juntos. É muito gostoso o que o Senhor está fazendo aqui. Eu estou muito feliz, gente. Muito bom, muito bom. Bendito seja o Senhor. Vamos lá. Se você reconhece que precisa ser mudado de dentro para fora, para depois ser empoderado, diga: Jesus, por favor, eu quero te abençoar. Pai, eu te dou graças por esse tempo aqui. Obrigado, Senhor, por essa igreja incrível. Obrigado pelo legado, Senhor, dos homens que começaram essa igreja especial aqui há tantos anos atrás. Obrigado por Henrique, por Ismael, Senhor, por Humberto, por Kelly, pelos novos amigos que você está permitindo que eu faça. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela sua graça. Senhor, eu quero te pedir de uma forma especial que você imprima no interior de cada um dos seus filhos e filhas aqui a verdade da eleição, para que eles não procurem mais ser aceitos pelos homens. Opera isso eficazmente, Jesus. Jesus, eu te peço pelo espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai. Senhor, quebra o espírito de rejeição de sobre os seus filhos, livra-os desse fardo tão pesado. Você já adotou, pertence a você. Essa preciosa moça pertence a você, Jesus. Ela é exclusivamente sua, Jesus. Senhor, ministra o coração dela, Senhor. E uma moça específica chamada Raquel, que Jesus quer te dar um toque especial. Você não precisa fazer nada. Eu não estou querendo acertar nada. Eu só sei que você está aqui. Só deixa Jesus fazer. Jesus, muito obrigado, Senhor. Senhor, que o espírito de adoção venha sobre a Raquel e venha sobre todos nós aqui agora, Senhor. Não somos órfãos, você nos adotou. Quebra o espírito de rejeição no seu precioso nome, Jesus. Senhor, eu quero te pedir que também entendamos a redenção. A culpa já não pesa mais sobre nós. Seu filho pagou o preço. Jesus, nós declaramos: o Cordeiro é perfeito. Você é perfeito. Você é imaculado. Você é santo. Senhor, também revela-nos a sua vontade pelo espírito de sabedoria e revelação. Descubra-nos o mistério da sua vontade. Faça isso com essa igreja maravilhosa aqui e com todos os que invocam o seu nome nessa cidade. E Senhor, nós pedimos agora especificamente pelo Espírito Santo da promessa, Senhor. Senhor, nós hoje não queremos dons e poder. Hoje nós queremos que o Espírito nos transforme um pouquinho mais, de glória em glória, de glória em glória, numa glória crescente, numa glória que está aumentando todo dia, e que hoje seja mais um dia onde seu Espírito vai imprimir em nós a sua natureza. Nos dá um novo coração e um novo espírito agora, Senhor. Nós te pedimos, nós clamamos a você. Bendito é o seu nome, Jesus. Bendito é o seu nome, Jesus. Com seus olhos fechados, talvez a gente pode cantar essa canção que os meninos estão tangendo agora. Mas se fosse possível, eu queria só uma das moças, para a gente cantar isso com entendimento agora, enquanto a gente ora. Pode ser, eu não sei quem pode fazer isso. Quem consegue puxar essa, ou você, mano, eu não sei quem consegue puxar essa coisa. Olha para mim.
Vamos mergulhar um pouquinho em Deus agora? Em mais 1 ou 2 minutos, amém? Feche os seus olhos. Isso aqui não é uma apresentação. Isso aqui não é uma apresentação. Busque ao Senhor. Jesus disse assim: pedi e ser-vos-á dado. Então sabe o que eu preciso te falar? Você tem que pedir. Se você não pede, você não recebe. Daí nada muda, você tem que dizer: Jesus, então eu quero, só isso. Ele disse: procure e você vai achar. Ele disse: se você bater, a porta vai abrir. É só isso. A gente bate, então Ele abre. Você procura e você acha. Você pede e Ele dá. Vamos lá? Lucas disse que ele estava falando sobre o Espírito Santo quando disse isso. Será que a gente consegue dar o nosso coração e não ficar tão focado na apresentação e como é que nós vamos terminar esse culto? Isso me incomoda um pouco, essa liturgia nossa, ela normalmente atrapalha. Será que a gente pode ser sincero com Jesus agora, cara? Me perdoe a minha chatice, eu posso ser mais chato do que isso também, mas eu quero muito que você permita que a palavra seja internalizada em você. Vamos lá, com os seus olhos fechados. Eu não estou te reprimindo, não é isso. Eu só não quero que a gente dê vazão para a alma apenas, mas que o Espírito nos toque de dentro para fora. Vamos lá. Tu cantava sobre mim. Vamos cantar isso com verdade, talvez de uma forma que a gente ainda nunca fez isso, cara. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Ah, Pai, nós queremos desfrutar da Sua palavra, Senhor. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Vamos, cante com sinceridade, cante com paixão. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cantamos a Sua bondade, Pai.